Olá, turminha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Educação Física. Bom, esse é o segundo vídeo e nesse vídeo a gente vai tratar sobre um esporte que é muito conhecido por vocês e no mundo inteiro. Nós vamos falar sobre o atletismo, tá bom? Bom, no vídeo passado a gente falou sobre os benefícios da atividade física, a importância de mantermos o nosso corpo ativo. E daqui em diante nós vamos fazer um trabalho agora falando sobre o esporte atletismo. Nós vamos tentar destrinchar, falar sobre as 20 modalidades que esse esporte contém. E eu darei como sugestão também, em algumas aulas, a criação de alguns objetos, de dardos, de peso, para que vocês possam fazer em casa. E havendo a possibilidade, quem sabe vocês poderão até mesmo brincar usando esses materiais que serão confeccionados por vocês mesmos. Essa videoaula, ela também vai ter um material depois, que eu estarei enviando para a escola, para ter suporte, uma atividade de fixação. Nós também iremos fazer correção dessas atividades e essas atividades também serão enviadas. É um conteúdo que entra aí na nossa carga horária, tá bom? O complemento dessa aula e ela também entra na nossa carga horária, tá bom? Bom, antes de começarmos a falar sobre atletismo, nós vamos ver o versículo que está lá no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 4 e 5. Fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse versículo poderoso e abençoado venha entrar no nosso coração, nas nossas vidas, venha se manifestar em nós, que possamos aumentar aí a nossa fé, para que o extraordinário venha acontecer não somente nas nossas vidas, mas na vida da nossa nação, do planeta. Que Deus venha cuidar do nosso planeta. Momento tão difícil, nós não podemos perder a nossa fé, tá bom? A fé, ela agrada a Deus, A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Então, a fé ela é uma importante ferramenta que nós temos para nos aproximarmos de Deus, para confiarmos em Deus. É uma prova de que nós cremos em Deus que é todo-poderoso, que pode fazer o impossível por nós. Amém? Bom, nós vamos agora lá sobre o que é o atletismo. O atletismo é um conjunto de esportes formado por 3 modalidades. Então, são elas as corridas, os lançamentos e os saltos. Geralmente, é praticado em estádios, exceto as maratonas, As maratonas, elas ocorrem na rua, tá bom? Justamente porque é uma corrida de longa distância. Por sua característica de representar os movimentos naturais do homem, o atletismo é chamado de esporte base. Bom, o atletismo é uma prática esportiva, é a prática esportiva mais antiga, que se conhece. Ela é conhecida como esporte base, por quê? Porque ela carrega junto com ela os movimentos que são básicos do homem desde a pré-história, Os nossos ancestrais, eles já praticavam esses movimentos que são do atletismo, como o saltar, o pular, o lançar, não é mesmo? O homem das cavernas, ele precisava, para caçar, ele tinha que usar a lança, para realizar a caça. E muitas das vezes também ele tinha que correr dos predadores. Então, por isso, ele carrega aí esse título de ser chamado de esporte base, não é mesmo? O atletismo ele nasceu com o homem, Afinal, o mais antigo dos nossos ancestrais já andavam, Ele era obrigado a correr, a saltar, como eu havia dito, e era uma luta diária contra os predadores em busca do seu próprio alimento. História do atletismo. O homem, como eu havia falado, o homem das cavernas, de forma natural, praticava uma série de movimentos nas atividades de caça, na sua própria defesa. Ele saltava, corria e lançava. Há indícios da prática do atletismo
há pelo menos 5.000 anos no Egito, na Grécia e na China. No entanto, o primeiro registro histórico de uma competição data de 776 anos antes de Cristo. Por isso ele é conhecido como o esporte mais antigo, não é mesmo? Bom, aqui nós temos a pista de atletismo. Como vocês podem ver, a pista de atletismo ela é bem ampla, né? É bem grande. E isso por quê? O atletismo, gente, ele tem 20 modalidades. Então, cada espaço aí que vocês veem nesse estádio, ele é onde é realizado essas modalidades, né? A única modalidade que não acontece no estádio, como a gente viu, são as maratonas, né? São as corridas de rua que são aí de longa distância, tá bom? Depois eu quero que vocês tentem visualizar, embora a letra esteja bem pequenininha, ainda assim dá para vocês tentarem visualizar aí onde ocorrem as provas, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre elas. Bom, como eu havia falado, são 20 modalidades. Dentre elas, o atleta ele precisa correr, pular, saltar, arremessar, entre tantas outras, não é mesmo? Nós temos então aí a prova de 5 e de 10 mil metros, chamadas de corridas de fundo. São as provas mais longas disputadas dentro do estádio dos Jogos Olímpicos. Os atletas batizados de fundistas têm físico mais franzino do que os competidores das provas de velocidade, pois a prioridade deles é pela resistência e não para a explosão muscular. Então são aqueles atletas bem magrinhos mesmo, né? Aqueles mais magrinhos que a gente vê, são eles os atletas fundistas, né? Eles realizam aí as corridas de fundo, que é a mais longa, né? Na competição aí de atletismo. Nós temos as provas também de 100 e de 110 com barreiras. Bom, em uma das corridas mais rápidas do atletismo, os 110 metros com barreiras para os homens e 100 metros com barreiras para as mulheres tem de usar a explosão, né? Essa explosão que a gente fala, gente, é física mesmo, tá? E ainda saltar 10 barreiras distribuídas pelo caminho. Para as mulheres, os obstáculos têm 84 centímetros. É a altura do obstáculo que eles têm que saltar, tá bom? Tem 84 centímetros de altura das mulheres. Enquanto para os homens, as barreiras têm 1 metro e 67 centímetros de altura. Bom, nós temos também a prova dos 100 metros. É a prova mais nobre das Olimpíadas. Por que será, hein? Eu acho que tem uma pessoa aí muito famosa que realiza essa prova, muito conhecida no mundo inteiro, não é mesmo? Bom, sua estreia nos primeiros Jogos da Era Moderna em Atenas foi em 1896. Então, a primeira vez que houve essa corrida foi em 1896, que é a prova dos 100 metros. Deu o pontapé inicial para que, a cada 4 anos, o mundo se assombre ao conhecer o homem mais rápido do mundo. Por isso que é uma prova muito conhecida. Os atletas podem completá-la em menos de 10 segundos. Para isso, respiram apenas uma única vez durante o trajeto em linha reta. Na foto, bom, nós temos então aí um atleta que ele é muito conhecido, né? O Usain Bolt, né? Ele realizou aí uma marca de 9,58 segundos. Então, é um atleta que bateu o seu próprio recorde, né? Conhecido no mundo inteiro. Hoje ele já se aposentou, mas ele foi um atleta que não teve outro como ele. Ele batia o próprio recorde, não é mesmo? Por isso é uma prova tão conhecida, do homem mais rápido do mundo. Nós temos aí a prova dos 200 metros também. Depois de explodir na largada, os atletas devem manter os corpos em perfeito equilíbrio para enfrentar a curva que muitas vezes define quem sagrará o vencedor. Depois, devem dar uma arrancada final. Usain Bolt, o mesmo recordista dos 100 metros, é também o detentor do melhor tempo da prova de 200 metros para o tempo de 19,2 segundos.
O Usain Bolt também realizava também essa prova, né? Essa modalidade. Nós temos também aí a prova dos 400 metros. Presente desde os primeiros jogos da Era Moderna, em Atenas, em 1986, é uma das mais nobres de atletismo. Os atletas devem dar uma volta na pista de atletismo em exatos 400 metros. Temos também a prova dos 400 metros com barreiras. Prova de velocidade, em que os homens devem superar 10 barreiras de 91,4 centímetros de altura. E as mulheres têm de saltar 10 barreiras de 76,2 centímetros de altura. Criada na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, a categoria entrou para as Olimpíadas em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Nós temos também a prova dos 800 e 1.500 metros. São provas de meia distância, em que os atletas devem conciliar alta velocidade com a resistência. Temos também as provas de 3.000 metros com obstáculos. Durante o percurso, os atletas devem superar barreiras de quase 1 metro de altura e saltar lagos de 3 metros e 66 centímetros de comprimento. A prova entrou para as Olimpíadas nos Jogos de Paris em 1900. As mulheres começaram a disputá-la a partir do Pan-Americano do Rio, em 2007, e dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Arremesso de dardo. É uma modalidade que simboliza as caças com lanças da antiguidade. O arremesso de dardo consiste no lançamento após uma corrida em linha reta, de um bastão que mede 2,600 metros e pesa 800 gramas. Para os homens, 2,200 metros, com peso de 600 gramas para as mulheres. A partir do ponto de lançamento, 2 linhas de 90 metros de distância formam o campo do arremesso. O arremesso de disco. O atleta deve segurar no disco plano contra os dedos da mão e antebraço. Depois deve girar sobre o seu corpo em uma área circular de 2,5 de diâmetro e lançar o disco para frente na maior distância possível. Temos também o arremesso de peso. Os atletas devem arremessar com uma mão, com uma bola sólida de metal, a partir de um círculo de 2,100 metros de diâmetro, ou mais longe possível. O peso da bola para os homens é de 7,260 kg e para as mulheres 4 kg. As regras do esporte mudaram bastante com o passar do tempo. Bom, o arremesso do martelo, o objetivo do atleta é lançar para frente uma bola de ferro presa a um arame metálico, com uma alça na extremidade. Este equipamento ele também tem o mesmo peso do arremesso de peso, né? Ele também tem 7,260 kg, tá bom? Quilograma. A partir de uma base que tem 2,100 metros de diâmetro. Para o lançamento, o atleta pode dar 3 giros com o martelo sobre a cabeça para ganhar impulso e depois mais 3 giros em alta velocidade em torno do eixo do seu próprio corpo para efetuar o lançamento. Se o martelo cair no terreno dentro de um ângulo de 90 graus, o arremesso é consolidado, é considerado válido então, tá bom? Bom, nós temos também o decathlon. O decathlon é uma prova que é disputada apenas por homens. Reúne 10 tipos de modalidades do atletismo, que são 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros, 100 metros com barreiras, arremesso de disco, salto com vara, arremesso de dardo e 1.500 metros. Olha, eles costumam dizer que os atletas que disputam tanto o decathlon, que é para os homens, como o heptathlon, que é para as mulheres, são os atletas mais completos que tem. Justamente por reunir tantas provas
né, e desafiar tanto, né, o corpo, o físico, o psicológico. Então é um treinamento muito intenso, são provas que exigem muito do atleta. Bom, a estreia do decathlon, ela ocorreu em 1902, nos Jogos na Suécia. Nós temos também o heptatlo, que é uma prova realizada somente pelas mulheres. A competição reúne 7 provas, que são, a dos homens são 10 e a das mulheres são 7 provas. A das mulheres são 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros. O heptatlo entrou pela primeira vez nas Olimpíadas nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984. E nós temos também a maratona, é disputada no circuito de 42.195 metros. A maratona é a prova mais longa das Olimpíadas. Nas Olimpíadas, os 400 metros finais da corrida são dentro do estádio. A prova estreou em 1986 nos Jogos de Atenas, na Grécia, né? E teve como vencedor Spiridon Luiz. Bom, e nós temos também a marcha atlética, né? O atleta ele precisa correr mantendo o calcanhar do pé da frente em contato com o solo, até que a ponta do pé posterior deixe o chão. Essa regra foi criada para evitar que os participantes corram. Em princípio, é como se fosse uma corrida em que os participantes só podem andar. Existem 2 distâncias para as competições oficiais, 20 e 50 quilômetros. Bom, essa marcha atlética é aquela que eles andam parecendo que estão rebolando, né? Eles não podem correr nessa prova, eles têm que se deslocar, né, mantendo o calcanhar no chão. E nós também temos o revezamento, né? 4 por 100 e 4 por 400 metros. Temos também o salto com vara, né? Não para por aí. Temos também o salto em altura, o salto em distância e o salto triplo. Então, está aí as 20 modalidades que contém o atletismo. Bom, com relação à história, a primeira disputa oficial foi uma corrida de aproximadamente 192 metros. Alguns falam que foi 200 metros aproximadamente, né? Que recebeu o nome de estádio. A prova foi vencida por Korolev, que sagrou-se como o primeiro campeão olímpico da história. A história atlética do Brasil começa no século XIX, na década de 1880. O Jornal do Comércio já anunciava resultados de competições atléticas no Rio de Janeiro, nas 3 primeiras décadas do século XX. Bom, vamos continuar falando ainda um pouco mais sobre a história. No Brasil, por exemplo, a história do atletismo ela começou aí na década de 90 e o país participou pela primeira vez do torneio olímpico em 1924, né? Foi quando mandou uma equipe para os Jogos de Paris. No ano seguinte, em 1931, os brasileiros disputaram pela primeira vez o Campeonato Sul-Americano. Em 1932, Clóvis Raposo, que disputava o salto em distância, e Luiz de Castro, salto com vara, chegaram às finais dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. 4 anos depois, Silvio de Magalhães Padilha foi o 5º nos 400 com barreira. Então nós vemos aí que o atletismo ele não foi só um esporte querido, por exemplo, ele é muito conhecido por ser querido pelos ingleses. Ele é um esporte que conquistou o mundo inteiro, né? Existe até uma frase no meio olímpico que eles falam assim, olha, os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com atletismo, mas nunca sem ele. É um esporte de peso, é um esporte de elite, é um esporte considerado aí uma grande potência no mundo inteiro, embora ele não seja aí, não tenha tantos patrocinadores, né? O próprio Comitê Olímpico Internacional ele estabeleceu
até para efeito de distribuição dos recursos ao período dos jogos que são realizados, o atletismo ele é o único esporte na categoria 1. Então, é um esporte muito visado, né? Um esporte muito querido, né? Conta aí com tantas modalidades que encantam o mundo inteiro quando é realizado aí as Olimpíadas, não é mesmo? Então, nós vamos falar agora das qualidades, tá bom? Atualmente, o atletismo é composto pelas seguintes provas oficiais. Nós falamos ali sobre elas, o arremesso, lançamento, corrida de rasas, com barreiras, com obstáculos, marcha atlética, prova combinada, levantamento e salto. E eu já definiei elas ali antes para vocês, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais no arremesso e nos lançamentos, tá bom? Arremesso, nós temos aí o arremesso de peso, né? E lançamento, o único que é arremesso é o de peso, tá bom? Ele tá aí no plural, mas não é no plural não, ele só tem um arremesso que é o de peso. Os demais são os lançamentos. Então, o peso ele é considerado um arremesso, porém o dardo, o disco e o martelo, eles são considerados como lançamentos, tá bom? Bom, o arremesso de peso. O peso da bola feminina é de 4 kg e o peso da bola masculina é de 7.270 kg. Beleza? Bom, nós vamos falar então um pouquinho agora sobre o arremesso de peso. Ele tem uma origem lá na Irlanda, né? Ele é de origem irlandesa. Mais precisamente entre os celtas. O arremesso de peso tem os seus primeiros registros lá na era cristã. E a prova, com o tempo, surgiu aí muitas modificações, até chegar nesse modelo que a gente vê hoje, nesse formato que a gente vê. Bom, ela é subdividida, depois eu vou mostrar para vocês, né, as formas de se realizar, quais as formas de se realizar o arremesso do peso, nós vamos olhar as técnicas e hoje nós vamos tratar no geral. Com relação às regras, ela é disputada num círculo. Na verdade, esse círculo ele mudou, né? Agora ele é de 2,5 de diâmetro. E o arremesso do peso é feito pelo atleta com apenas uma das mãos, partindo da altura do ombro ou do queixo, como vocês podem ver na imagem. O competidor tem 6 tentativas para obter sua melhor marca. Só pode deixar o círculo do arremesso quando o peso tocar o solo. Então, antes de tocar no solo, ele não pode sair do círculo, tá? Porque senão o arremesso dele será invalidado. Se o atleta pisar no limite externo, né, que é do círculo, após o início do movimento, ou seja, ele fez o movimento e pisou fora, antes, né, ou até mesmo antes da bola tocar o solo, também a tentativa dele será anulada. Caso o primeiro contato do peso com o solo se dê fora da área demarcada para a queda, a tentativa também será considerada inválida. Bom, o que é válido então no arremesso de peso? Na verdade, no primeiro momento em que esse peso toca o solo, é a partir daquele primeiro toque que é contado ali a distância que o atleta conseguiu lançar o peso, tá? Ou arremessar, perdão. Que ele conseguiu arremessar o peso. Não adianta, por exemplo, a bola tocou o solo e saiu rolando e parou mais à frente, sei lá, quase que 1 metro. Aí vai contar no momento em que a bola parou. Não, é errado, tá? A contagem é feita a partir do momento que a bola tocou, que essa esfera tocou no solo, tá bom? Nós temos aí o lançamento de disco, né? O lançamento de disco, ele é feito de metal e a área de lançamento tem um diâmetro de 2,5 também. Bom, nas provas femininas o peso é de 1 kg e o tamanho varia entre 180 e 182 mm. Na modalidade masculina, tem peso de 2 kg e o tamanho variável entre 219 e 221 mm. Bom, nós vamos então agora falar um pouquinho do lançamento do disco. Bom, o lançamento do disco, as primeiras provas também surgiu na Grécia, né? É uma das provas mais antigas também do atletismo, né? A modalidade, ela
ela fazia, na verdade, parte do contato pesado, né? Incluía também o salto em distância, a corrida, o lançamento do dardo e a luta. E atualmente é a prova que menos sofreu modificações nas regras e na técnica, assim também como o formato do disco. Bom, com relação às regras, ela é disputada também dentro de um ciclo, tá bom? Mais pra frente eu vou mostrar como que é esse ciclo. Esse ciclo, gente, é como se fosse a área limitada para que os atletas realizem esse lançamento. Então, existem regras, como a gente viu aí no início do texto, onde o atleta não pode sair da área antes que o objeto, ou o disco, ou peso, ou martelo, tenha sido tocado, né? Tocado no solo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o lançamento de disco, né? A área também ela é circular, né? Tem a mesma medida, 2,5, com uma proteção de tela de aço na parte anterior ao local destinado ao atleta. O lançamento do disco ele tem regras semelhantes ao arremesso do peso. Cada atleta tem direito também a 6 tentativas de atingir a sua melhor marca. O disco deve ser arremessado diante do limite do ciclo. Então, ele não pode avançar além desse limite, tá bom? E cair também na área delimitada. Caso o primeiro toque do disco no solo estiver fora dos limites estipulados, fora da área, a tentativa também será invalidada. E também, se o disco for arremessado na tela de proteção, o atleta não vai ser penalizado por isso não. Mas ele também pode repetir, né, realizar mais uma tentativa, tá bom? Lançamento de dardo. O lançamento do objeto é feito entre duas linhas de 90 metros de distância. Para os competidores do sexo masculino, o tamanho do dardo é de 2 e 600 metros. E o peso é de 800 gramas. Para as mulheres, é determinado o tamanho de 2,200 e o peso de 600 gramas. Bom, no lançamento do dardo, o dardo ele é original mesmo dos caçadores, né? Justamente usado para bater aí as suas presas à distância, como se fosse uma lança, né? O uso dele é como se fosse uma lança, por isso até hoje ele tem aí esse formato de lança, né? Por isso que a gente fala que estava lá como primitivo, um esporte que estava lá como primitivo e perpetua até hoje. Então, o lançamento do dardo tem origem na Grécia Antiga e a prova fazia parte ao lado de arremesso de peso, também no pentatlo pesado. Bom, as regras básicas do lançamento do dardo, como as demais do esporte de arremesso, os atletas do lançamento do dardo também têm 6 tentativas, né? Para atingir sua melhor marca. A diferença para os demais está na área, tá bom? A área dos demais é circular. A do dardo não, ela é uma área preparatória do arremesso. Ao invés do movimento ser feito em círculo, ele é realizado em um corredor de 30 metros a 36,5 de comprimento e 4 metros de largura. Então, ao invés de ser circular, ela é um corredor. Então, esse corredor aí, ele tem 30 metros, 36,5, né? E tem 4 metros de largura. E também tem um limite, tá bom? Para o atleta fazer o lançamento. Se ele ultrapassar também esse limite, é invalidado o seu lançamento, tá bom? Então, nesse caso, o lançador ele corre, né, para lançar o dardo mais próximo possível da linha limite. Caso o primeiro toque do dardo no solo estiver fora dos limites estipulados, ou se o atleta pisar nas linhas que delimitam o corredor em toda a sua extensão, a tentativa também será invalidada, tá bom? O competidor deve segurar o dardo sempre no centro, como a gente está vendo aí nas imagens, tá vendo? No centro de gravidade, no centro mesmo do dardo, tá bom? Acima da cabeça durante todo o tempo. E o arremesso deve ser feito acima do ombro. Então, essa é uma técnica importantíssima
para a realização do lançamento de carro. É uma prova também que inclui aí o exercício masculino, exercício masculino e feminino. Nós temos também o lançamento do martelo. O lançamento do martelo também é uma prova bem complexa, que exige muito do atleta, muita técnica, muito treino. Um esporte também de potência, de força, de explosão. Então nós vamos falar um pouquinho dele. O objeto a ser lançado recebe o nome de martelo e é composto por uma bola de ferro. Então, uma bolinha, essa bolinha aí, ó, que vocês estão vendo, ela é de ferro, tá bom? Presa em uma alça com arame metálico. E em volta, vocês podem observar que tem essa mesma tela, tá? Do lançamento de dardo, do lançamento de disco, ele também ela tem essa mesma tela de proteção, tá bom? Esse conjunto tem um peso de 7.260 kg, 7.260 gramas. E comprimento de 1,20, tá bom? Bom, o lançamento do martelo, ele foi criado também ele foi, né, os primeiros relatos do uso do lançamento do martelo também foi na Irlanda. O lançamento do martelo data também do início da era cristã. Ele tem o mesmo peso, né, do que o pezinho lá do arremesso. O movimento do lançamento do martelo é um dos mais interessantes do atletismo, bem complexo. E o atleta gira o martelo diversas vezes antes de lançá-lo no ar. Então, normalmente, os competidores, eles gritam, né, após o lançamento, justamente eles falam que na hora do arremesso eles lançam, né, giram e arremessam, porque segundo eles o grito ele ajuda a finalizar, né, o movimento com mais força. Então é uma prova de explosão mesmo. Com relação às regras, ele é disputado também no mesmo ciclo do lançamento do disco, só com uma proteção de tela de aço, né, na parte anterior ao local destinado ao atleta. Justamente porque ele gira, então pode correr o risco de ele girar, né, no momento errado. O lançamento do martelo tem regras semelhantes às do disco. Cada atleta tem direito a 6 tentativas de atingir sua melhor marca. E o martelo deve ser arremessado diante também do limite do ciclo, né, gente? E cair na área delimitada. Bom, caso o primeiro toque do martelo no solo estiver fora dos limites estipulados, a tentativa também será invalidada. E se ele também se ele realizar aí o arremesso na tela de proteção e o martelo, sei lá, né, vai que acontece um acidente, o martelo quebra durante os giros ou vem anteceder o lançamento, o atleta interrompa, né, ele vai interromper o movimento e ele também poderá repetir esse movimento sem qualquer prejuízo, tá bom? São os riscos, né, que acontecem aí durante esse lançamento. Bom, então nós vimos que a prova de arremesso e de lançamento são provas bem técnicas, né? E isso nós vamos ver nos próximos vídeos. E essa técnica, ela é de suma importância, tá? É muito importante essa técnica, não somente para um arremesso ou um lançamento com sucesso, né? Ele é importantíssimo justamente para dar segurança também ao atleta, para assegurar ele dele não ter ali nenhuma lesão durante esse lançamento ou esse arremesso, tá bom? Então, uma boa técnica também ajuda a prevenir as lesões, isso é muito importante. As provas de arremesso do atletismo são tão difíceis que numa competição comigo mesmo, eu acho que ficaria no segundo lugar. Assim. Tá bem.
No lançamento de dado, a técnica das pernas, das quantidade de passadas que você dá, as passadas cruzadas com o seu corpo, que aí tem que estar totalmente perpendicular à área de lançamento do dado, você tem que trazer ele muito perto do rosto durante a corrida, esticar totalmente seu braço depois, lançar em determinado ângulo. A hora que você começa a pensar em tudo isso, a cabeça dá uma embaralhada e eu achei bem difícil. Uma prova que exige mais velocidade do braço e força também, né? Velocidade do braço e força. A corrida, ela tem que ser bem coordenada. Pode ser 5, 7, tem gente que dá 9 passadas. E assim, chega um momento que você tem que começar a dar cruzada. Cruzadas tem que ser rápidas para dar a velocidade do braço. Porque dardo é potência, então se a sua cruzada for muito devagar, você não vai ter potência para puxar o dardo. Não tão difícil assim na questão da técnica, talvez seja o lançamento de peso, mas aí eu não tomei mamadeira de fubá o suficiente durante a infância, então não consegui lançar muito forte o peso. No arremesso de peso adulto, a categoria principal, o peso pesa 7 kg e 260 gramas. O deslocamento, eu faço na modalidade com deslocamento. É bem simples, você começa apoiando na perna direita, faz o deslocamento, faz uma rotação do pé direito, encaixando o quadril e arremessa o peso. O lançamento de disco tem que ter também muita força e muita técnica. Como eu não tenho nem técnica nem força, foi outro fiasco, mas foi divertido conhecer os movimentos e ver como ele funciona. Certas coisas ali do trabalho de giro, o modo como você lança o disco, eu não fazia ideia de como funcionava. Foi legal aprender. Você tem que ser veloz, você tem que ser explosivo e ao mesmo tempo você tem que ser forte. Você tem que ser muito técnico, não é só força. O disco você faz um giro de mais ou menos 540 graus. Você sai de costas para o setor de lançamento, o setor de queda do disco. Você vai dar um giro para chegar com a perna direita no meio e depois girar sobre o seu corpo mesmo e chegar com a esquerda na frente e soltar o disco o mais longe que você conseguir do seu corpo. O disco ele é feito de fibra de carbono com as bordas de metal. Ele pesa 2 kg. Bom, nós então vamos indo, que Deus abençoe vocês, né? Uma ótima semana, até a próxima videoaula, espero que vocês tenham gostado, procurem vídeos para vocês verem sobre o assunto, é um esporte desafiador, em que a gente vê tanta coisa bacana, tanta coisa linda, tanta superação. Então, vale a pena vocês pesquisarem sobre o assunto, vocês assistirem a vídeos sobre o assunto. Isso vai enriquecer com certeza, tá bom? O conhecimento de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula e se cuidem, viu?